Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da MFJ Assessoria. Eu sou Fabiano Santos e hoje estou aqui no quadro Dica MFJ. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, aproveitar o gancho aí que está correndo da semana, né? Que é parte de eleições, né? Candidaturas, os pré-candidatos, enfim. E a gente pega um pouquinho o gancho disso para deixar a Dica MFJ de hoje, que é o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre reunião, entrevista, né? O que acontece? A gente percebe aí, até nas propagandas eleitorais, se você pegar lá a propaganda, você vê os candidatos, o que eles fazem? Eles estão lá lendo. Lê. Eles não são espontâneos, pessoal. E assim, vamos falar um pouquinho assim sobre, quando você está numa reunião, numa entrevista, enfim, você precisa ser espontâneo. Esse é o primeiro ponto que você precisa ter. Você precisa ser você mesmo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, olha só, se você faz uma entrevista de emprego e você não é espontâneo, você não é você mesmo, você faz um papel, o que acontece? Você vai começar a trabalhar e as pessoas vão ver que você não é aquilo que demonstrou-se na entrevista. E o que vai acontecer? Infelizmente, se você não mudar, não se adaptar, você vai ser cortado da empresa. Por quê? Porque não era o perfil que a empresa buscava. Você foi lá, estudou o perfil que a empresa precisa mais ou menos e fez um papel. Não adianta fazer papel, pessoal. Política não resolve, você tem que ser você mesmo. Então, seja espontâneo, seja você mesmo e conquiste aquilo que você tem que conquistar na sua vida, ok? Essa é a primeira dica MFJ de hoje, que nós vamos deixar aqui com você, aproveitando o gancho das eleições, ok? A segunda coisa, o que é? Vocês podem perceber que as pessoas, quando são colocadas sob pressão, sob uma pergunta que exige uma resposta franca, uma resposta honesta, se elas não querem responder, o que elas fazem? Elas ficam contornando. Vocês podem acompanhar as entrevistas dos candidatos. O que acontece? Normalmente o repórter faz uma pergunta e os candidatos esquivam-se delas. Por quê? Eles não querem responder a pergunta ou porque eles não estão preparados para responder aquela pergunta. Você, no seu ambiente de trabalho, precisa estar preparado para responder perguntas. Digamos o seguinte, uma situação. Você foi chamado para uma reunião e está lá os seus diretores, seus gerentes, e aí você é indagado sobre um fato que aconteceu, por exemplo, um erro que aconteceu. Como você vai reagir? Nossa dica é, seja espontâneo, responda com transparência e você vai ver que as coisas vão se resolver ou vão se encaixar da melhor maneira possível. Por quê? Onde há transparência, onde há serenidade, as coisas sempre se resolvem da melhor maneira possível. Então, esteja preparado para responder e com franqueza, com sinceridade, com transparência. Porque quanto mais transparente você for, mais as pessoas vão acreditar em você. Você vai ganhar credibilidade. Isso é uma palavrinha que hoje em dia se tem muito pouco. Então, fica aí a dica MFJ da semana. Um abração, pessoal. Excelente final de semana. Sucesso!